Olá, tudo bem? O que nos traz desta feita até você é a redação, ou, como muitos querem, a produção textual. Os concursos, a cada dia, a cada realização, vêm se tornando mais exigentes quando o assunto é redação. Nosso objetivo com você, amigo, com você, amiga, agora é tentar ver maneiras, técnicas que melhor possibilitem você a um sucesso do qual você é merecedor. E nós vamos iniciar com o assunto tipologia textual. 3 são os tipos textuais: a descrição, a narração, a dissertação. Observe esses 3 trechos. Cada cômodo da casa guardava um ar de mistério, e a pouca luz ali existente completava o cenário ímpar que assustava a todos. Cada cômodo da casa guardava um ar de mistério, e a pouca luz ali existente completava o cenário ímpar que assustava a todos. Cômodo da casa, cenário ímpar. Observe a preocupação do autor em construir uma imagem. Cômodo da casa, pouca claridade, cenário ímpar, cenário sem igual, cenário de medo. Temos um texto descritivo. A descrição tem como principal objetivo construir a imagem. Por isso que se diz que descrever é fotografar com palavras. Ou seja, descrever é criar a imagem, é reproduzir, dizendo melhor, a imagem com palavras. Descrever é fazer com que aquele que não viu tenha a imagem através das palavras. Observe este outro trecho. Júlio entrou no quarto sem perceber que alguém o seguia. Era noite e a pouca luz concorria para que o crime fosse perfeito. Não temos agora a preocupação de construir a imagem, mas de sequenciar fatos. Um crime estava para acontecer. Nós temos aqui um texto narrativo. A presença do personagem, a presença do espaço, a presença da evolução temporal, os elementos da narrativa, tempo, espaço, enredo. A diferença do trecho 1 para o trecho 2 é que, no trecho 2, a preocupação em desenhar o espaço, a preocupação em construir ou reproduzir a imagem, não está mais no primeiro plano. A preocupação neste segundo trecho é buscar a perfeita sequência de fatos que vão construir o enredo. Texto narrativo. E o terceiro? Milhões de brasileiros vivem na miséria. E as causas dessa realidade são inúmeras, porém uma destaca-se: a falta de compromisso de muitos políticos. O ponto de vista. O ponto de vista. A ideia que você quer passar, o convencimento, a persuasão. No texto dissertativo, você abraça uma ideia e a defende com argumentos convincentes. E a defende para que aquele que lê
aquele que escuta seu texto possa se sentir convencido. Nós temos um pouco acima um pequeno esquema para você. Descrição, narração, dissertação. Descrição, a imagem. Narração, o fato. Dissertação, o ponto de vista. Cleano, esta ordem é aleatória? Esta ordem tem um motivo. É um conselho que nós passamos para você, que já faz parte da nossa família Vou Passar. Que conselho? É lógico. Eu aconselho o seguinte: você pode até descrever dentro da narração. Você pode narrar dentro da dissertação. Você pode até descrever dentro da dissertação. Observe o posicionamento das setas. Eu não aconselho você a fazer o contrário. Eu não aconselho você a dissertar dentro de uma narração. Não faça isto. Eu não aconselho você a narrar dentro de uma descrição. Não faça isto. Não disserte dentro de uma descrição. Observe o posicionamento das setas. Então, meu querido, nesse nosso contato inicial a respeito da redação, vale salientar: os concursos estão exigindo cada vez mais a dissertação. O nosso foco será a dissertação. Como está o seu poder de convencimento? Como está o seu poder de persuasão? Por isso, a partir de agora, formalizo um convite a você. Venha estudar a dissertação comigo. Venha escrever comigo mais uma página na sua história. Que página? A página que fará parte de um capítulo muito especial. Fui aprovado. Obtive uma boa nota na prova de redação. Mérito seu. Coroamento do seu esforço. Vamos lá? O que é mesmo dissertar? É defender um ponto de vista. Se você me perguntar o que é ponto de vista, é toda ideia formalizada depois que você se posiciona. Eu não gosto de você. Um posicionamento. Por que você não gosta de mim? Eu não gosto de você porque você é desonesto. Temos aí um ponto de vista. A desonestidade do indivíduo provocou aquele posicionamento. O ponto de vista interligando desonestidade e o não gostar farão a tese. A tese é o ponto de vista que você terá de defender. Quero deixar claro que muitos autores apresentam vários tipos de dissertação. Agora, para nós, dois vão interessar: a dissertação argumentativa, a dissertação expositiva. Essa divisão é meramente didática. Vale salientar que, na sua essência, todo texto dissertativo é argumentativo. Essa divisão é simplesmente didática. A dissertação argumentativa geralmente aborda temas polêmicos, temas em que haja necessidade do debate. E quando você debate temas polêmicos, meu querido, quando você debate temas polêmicos, minha querida, há necessidade de um posicionamento claro.
Quando se argumenta, não deve existir, talvez, eu acho, não. Quando se argumenta, deve existir, com certeza, certamente, indubitavelmente, posicionamento claro. Tornamo-nos convincentes a partir do momento em que o nosso posicionamento em relação ao assunto a ser debatido seja claro. Talvez a violência nas grandes cidades, não. Certamente, a violência nas grandes cidades, já temos um bom passo para um texto argumentativo. Observe esse trecho, nós trouxemos para você, de uma redação a respeito de maioridade penal. Afirmar que o menor de 16 anos não tem formação mental suficiente para responder pelos próprios atos é abrir caminho por onde o crime organizado possa desfilar seus mais novos soldados. Menores que, não alcançados por uma legislação falha, ajam com determinação e violência, certos de que ficarão impunes. Certos de que ficarão impunes. Observe que o autor desse texto tem um posicionamento claro a respeito da maioridade penal. Tem um posicionamento claro e vai além. Ele afirma que o menor, abaixo dos 16 anos de idade, já é suficientemente consciente dos seus atos. Observe também que o autor joga para convencer o ouvinte a informação de que o crime organizado vai fazer uso desses menores. Por quê? Porque eles não são alcançados pela lei. Talvez ele esteja querendo nos dizer que a lei falha muito no tratamento ao menor criminoso. Observe que está sendo aqui tratado um assunto bastante polêmico: redução da maioridade penal. Será que você consegue olhar, encontrar nesse texto algum termo que deixe em dúvida o posicionamento do autor? Não. Posicionamento claro. Alguns segredos sobre a dissertação. Tem presente do indicativo. Tem. O presente do indicativo é um tempo característico da dissertação. A dissertação argumentativa requer de você informações atualizadas num pensamento ordenado logicamente. Objetivo? Convencer. Objetivo? Fazer com que alguém mude de ideia, aceite, assimile a sua ideia. Portanto, quem parte para executar uma dissertação argumentativa tem que estar bem informado. O argumento necessita de dados, de informações, de estatísticas, leitura constante, conhecimento de mundo. E você não pode prescindir desses fatores. Convém relembrar: a dissertação argumentativa aborda temas polêmicos, exige pensamentos claros, óbvios e um posicionamento já bem delineado.
não há espaço na dissertação argumentativa para termos como talvez, provavelmente, em dúvida. Não faça isto. Eu vou deixar que você observe mais uma vez esse texto. Afirmar que o menor de 16 anos não tem formação mental suficiente para responder pelos próprios atos é abrir caminhos por onde o crime organizado possa desfilar seus mais novos soldados, menores que, não alcançados por uma legislação falha, ajam com determinação e violência, certos de que ficarão impunes. Qual argumento ele utiliza aí para se posicionar claramente favorável à redução da maioridade penal? Sabedor de que menores são protegidos por uma legislação falha, os grandes mestres do crime organizado irão cada vez mais recrutar esses indivíduos, soldados, recrutar esses indivíduos para práticas criminosas. Apostando em quê? Na impunidade gerada pelas brechas deixadas por essa legislação tão falha. Esta é a sua meta: convencer, persuadir. E isto você consegue com argumentos. Vamos agora dar uma olhada na dissertação expositiva. O que ela tem a nos ensinar, a nos mostrar? Como nós podemos fazer uso da dissertação expositiva? Vamos lá? Dissertação expositiva. Dissertação expositiva. Também chamada dissertação informativa, didática, pois seu objetivo não é chamar para o confronto. Seu objetivo é apenas informar dados que possam levar o leitor, que possam levar o ouvinte a esclarecer-se sobre determinado assunto. Veja esse trecho retirado de uma redação a respeito de eleições. O processo eleitoral consiste em uma campanha realizada pelo candidato que mostre ao eleitor as propostas daquele que visa um cargo público. Depois, a votação, que culmina com a escolha, pela vontade popular, dos representantes do cidadão, que trabalharão com o objetivo de proporcionar a este um bem-estar social. Nós observamos aqui a não preocupação com o debate, a não preocupação com o posicionamento claro. Desta feita, está em jogo apenas definir, esclarecer, informar, expor ao leitor, ao ouvinte, o que seja o processo eleitoral. Observe, nós colocamos aqui 3 dados importantes que caracterizam a dissertação expositiva. A informação vem em primeiro plano, não o argumento. A seleção lógica de dados para que o leitor, para que o ouvinte se inteire do assunto. E é uma explanação fria. Como não é um tema polêmico, como não aborda temas polêmicos, para que partir para a briga? Não, você vai simplesmente organizar esses dados. O autor da dissertação expositiva ou informativa funciona como uma espécie de organizador, selecionador de dados. Eu vou colocar este.
Observe que ele tenta mostrar como se dá o processo eleitoral. Professor, parece uma descrição. Parece uma descrição. Realmente parece uma descrição. Mas observe que há ainda uma preocupação do convencimento. Note que disfarçadamente, no subtendido do texto, nós temos algumas informações. Por exemplo, tem que haver a vontade popular. Não pode, não deve haver a manipulação de terceiros. O voto é soberano, o eleitor é soberano. Temos aí a preocupação com o convencimento. Não ostensiva, como na dissertação argumentativa. Oi? Como? Claro! Se você está me perguntando isto, você está entendendo. Ah, você está me perguntando, professor, e quem vai para uma dissertação expositiva? Não deve estar bem municiado de dados e informação? Não só a expositiva. A expositiva, a argumentativa. Lembre-se, as bancas estão nos cobrando conhecimento de mundo. A crise financeira mundial, o acordo Irã-Turquia, mediado pelo Brasil. O que você está lendo a respeito disto? A questão do meio ambiente. Todo mundo agora quer a Amazônia. A Amazônia, algumas nações querem que a Amazônia seja vista como uma área de preservação internacional. A violência, a pedofilia, os resultados da Lei Maria da Penha. Você está lendo sobre isto? Muitas vezes o candidato, eu queria saber o tema da redação. Para que saber o tema da redação se você não tem dados sobre ele? Leia, pesquise. Observaram aí as principais diferenças da redação, dissertação argumentativa para a dissertação expositiva? Observou? Jura? Não está mentindo? Então eu vou lhe dar um esquema infalível. Como você vai estruturar o seu texto? Nós dois? Juntinhos? Dupla imbatível. Observe este esquema.